Olha, se falou muito também de que os votos foram cabalados para lá e para cá, mas obviamente quem tem a caneta tem muito mais força. E quem tem a caneta é o presidente Temer. Eu estou lembrado, inclusive, de uma época em que ele disse, olha, não, a hora que eu assumi o governo, eu assumiu, né? Ele iria cortar uma quantidade enorme de pessoas que são nomeadas sem concurso. É aquele pessoal, né, que amigo do amigo, tudo mais, e vamos indicando por aí fora. E é verdade até que ele diminuiu o número desse pessoal. Mas depois, o que aconteceu? A promessa foi esquecida porque ele precisou dessas nomeações até para se garantir no plenário que você acabou de ver aí. Dá uma olhada. Eu sei, para enfrentar o tema, que criticam-me por ter recebido tarde da noite em minha casa o empresário Joesley. Recebi sim. Naquela oportunidade, o maior produtor de proteína animal do país. Desde maio, quando as delações de executivos da JBS e gravações comprometedoras atingiram o presidente Temer, o número de cargos de nomeados e de funções de confiança voltaram a aumentar. A ação, em conjunto com a liberação bilionária de emendas parlamentares aos deputados federais, desperta a suspeita de que manter e aumentar privilégios faz parte da estratégia de Temer para não perder apoio político e, por consequência, um mandato. Nos últimos 3 meses, surgiram mais de 600 cargos comissionados, muito cobiçados e com salários de cerca de R$16 mil. No mês passado, quando a denúncia contra Temer por corrupção passiva do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, chegou à Câmara, imediatamente foram nomeados os 449 cargos que havia conseguido cortar desde janeiro. Para conseguir pagar a fatura de todos esses cargos, a União precisou desembolsar mais de R$65 milhões. O aumento dos cargos se deu com indicações de deputados amigos que indicaram as vagas com melhores salários e gratificações. Os cargos considerados de confiança também aumentaram. Juntando com os comissionados, a quantidade de pessoas nessas funções aumentou cerca de 5%. Mantendo esse ritmo, o país não demora a ultrapassar a marca de 100 mil. A maioria dos comissionados está no Ministério da Fazenda. A Presidência da República, o Ministério da Saúde e também do Planejamento estão no ranking dos órgãos lotados de amigos nomeados sem concurso. É uma boa, né? Bom, nós precisamos entender, né, o que acontece nessa quarta-feira com detalhes, porque tem coisas técnicas que eu não entendo, né? Para isso nós convidamos aqui o advogado, o doutor João Fernando Lopes de Carvalho, que está aqui conosco gentilmente, e ele vai nos ajudar nisso. João Fernando, obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal. Muito obrigado. Boa noite. João Fernando, vamos primeiro explicar para o pessoal, que vai acompanhar com bastante atenção, o ritual. Começa às 9 da manhã, aí o presidente da mesa começa os trabalhos. O que acontece? Então, eles vão ler o relatório que foi o vencedor na Comissão de Constituição e Justiça, do Paulo Abiakel, que determina o não recebimento da denúncia, o não prosseguimento da denúncia. E esta fase vai ser seguida de manifestação da defesa do presidente Michel Temer, e depois vão ser aberto o microfone para que deputados favoráveis e contrários, a princípio 2 deputados a favor de Michel Temer e 2 deputados contrários a Michel Temer, façam uso da palavra para pedir votos. Se a gente fizer uma comparação com o que aconteceu na votação da Dilma, do impeachment, houve uma preocupação muito maior de ter mais pessoas, mais lideranças falando. Talvez porque, naquele momento, já se desenhasse uma votação contrária aos interesses da presidenta e aí havia uma preocupação de não haver cerceamento de defesa, dela não alegar nenhuma nulidade, etc. Agora, ao que consta, ao que parece, o que se imagina é que a votação terá um resultado favorável ao presidente. Talvez por isso exista uma preocupação de abreviar esse processo de discussão. A discussão é encerrada quando houver 257 deputados de quórum. Então deixa eu estar entendendo. Então, abre a sessão, os advogados vão falar, advogado de defesa,
Depois fala 2 de um lado, 2 do outro lado. Lê o relatório. 25 minutos para a defesa e aí manifestações de 2 deputados favoráveis e 2 deputados contrários. Quanto tempo cada um vai falar, aproximadamente? Eu não tenho essa informação, Heródoto, mas 5, 10 minutos. 5, 10 minutos. Bom, a partir daí, se tiver 257 deputados, o que acontece? Encerra a discussão, porque isso aqui é discussão, né? E inicia com 342 deputados presentes, com presença registrada lá no painel, inicia a votação. E aí a votação é nominal, como foi no caso do impeachment. Cada deputado vai ser chamado para vir ao microfone e para dizer se vota sim ou não. Se vota sim, vai estar aprovando o parecer e, portanto, arquivando o processo contra Michel Temer. Se vota não, vai estar rejeitando o parecer da CCJ e votando a favor do recebimento ou do prosseguimento da denúncia contra ele. Bom, então a votação só acontece quando estiverem no plenário 342 deputados. É um total de 513, não é 513. 513. Esse parece ser o desafio do governo, né, dos apoiadores do governo, porque sempre, né, um pouco com especulação, né, dentro daquilo que a gente tem ouvido nos últimos dias, o governo parece que conta aí com 280, 290, 300 votos, mas ele precisa de 342 para instalar o processo de votação. Então ele precisa dos dele e da oposição assinando lá. Aí a oposição pode não entrar, ficar lá no Salão Verde. E aí não começa a votação. Aí não começa a votação. Desculpa, não começando a votação, o que acontece no plenário? Continua os discursos? Continua os discursos, vão aguardar até... O pessoal se inscreve e continua falando contra a favor, até ter 342, ou então o presidente suspende a sessão e continua no dia seguinte. O certo é que a votação precisa ter pelo menos 342 deputados presentes com registro no painel. Se tiver, começa. O esforço do governo, numa certa medida, num primeiro momento, vai ser de conseguir esse quórum para início da votação. Sim. Havendo esse quórum, no momento que existir, pode ser que seja já logo pela manhã, pode ser que seja mais à tarde, pode ser que seja só à noite. Por enquanto, a gente não consegue prever isso. A partir do momento que se instalar, aí a votação começa e é aquela votação, né? Como a gente teve lá na Dilma, pode ter alguns deputados, digamos assim, mais folclóricos. Que falem mais os discursos, falem uma frase, levam um cartaz. Estourar bombinha, vão falar bem do prefeito, que vai ser preso no dia seguinte. Exatamente. Aliás, esse roteiro aí a gente já viu. Essa foi extraordinária. Eu pergunto o seguinte, então se o sim ganhar, arquiva-se e vamos seguir a vida. O Temer continua lá. É isso aí. Caso o não ganhe, o que acontece com a denúncia? Então, caso haja pelo menos 342 votos votando não ao parecer e, portanto, para continuar o processo vai para o Supremo. Sim. Aí você lembra que quando teve o processo da Dilma, o Supremo definiu o rito e tal e tomou como modelo justamente o processo criminal. No caso da Dilma, depois da votação da Câmara, foi para o Senado e o Senado teve uma votação para saber se iniciava ou não o processo ali no Senado. Pois bem, isso porque, em relação ao processo criminal, isso está bem definido na Constituição. Se autorizado pela Câmara o início do processo, o processo vai para o relator. O relator vai, então, marcar uma sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal, vai ter direito da defesa do presidente da República a fazer sustentação oral, vai estar presente, vai se manifestar, e aí os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal vão decidir se recebem ou não a denúncia, ou seja, vão decidir se vai ser iniciada uma ação penal propriamente dita contra o presidente da República ou se a ação vai ser arquivada lá. Se resolverem receber a denúncia, automaticamente o presidente está afastado do exercício do cargo por 180 dias. O Supremo, então, vai ter 180 dias para julgar. 180 dias para o Supremo é um relâmpago, é uma velocidade estonteante. Não acho muito fácil que o Supremo consiga chegar a um veredito em 180 dias. Mas, enfim, só nesse momento é que ele seria afastado por 180 dias? Provisoriamente. 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 Mas o fato de... Assume o presidente da Câmara. O fato do Supremo receber
A continuidade do processo não significa que ele vai ser afastado, ele continua governando. Ele vai ser afastado enquanto não houver uma decisão do plenário. Por 180 dias. Se o processo for julgado nesses 180 dias, dependendo do resultado do processo, resolve-se a sorte do presidente. Entendo. Ou ele é afastado definitivamente, se a ação for julgada procedente, se ele for condenado definitivamente, ou ele retorna ao cargo se ele for absolvido também pelo Supremo. Se passarem 180 dias, que eu acho mais provável, né? Passarem 180 dias e ainda não houver uma decisão final do Supremo, ele volta ao exercício da presidência e aguarda, no exercício da presidência, que o Supremo chegue ao final do processo. É um trem fantasma isso, uma montanha-russa, cheio de emoções. Enfim, é essa previsão da Constituição Federal. Tá. E vamos lembrar ainda que se o Michel Temer vier a ser cassado definitivamente por decisão do Supremo, a consequência assume o presidente da Câmara como presidente da República em substituição ao Temer e convoca eleições indiretas para ocorrerem em 30 dias. Eleições que vão ser resolvidas pelos nossos congressistas. E para ser candidato, pode ser qualquer um? Pode ser qualquer um. Opa, qualquer um? Qualquer um. Essas regras aí são meio complicadas, mas a princípio, se você tiver mais de 35 anos de idade, tiver com os direitos políticos em dia, etc., não estiver em nenhuma situação de inelegibilidade, você pode ser candidato, pode se inscrever. Não precisa ser congressista, hein? Tá. A eleição é indireta no Congresso, mas qualquer um pode ser candidato. João Fernando, tenho mais uma pergunta para fazer, queria que você ficasse mais um instantinho aqui. Gentilmente conosco aqui o advogado, Dr. João Fernando Lopes de Carvalho. João Fernando, agora, para a gente olhar um pouquinho aí para frente. Em algum momento desse processo, você explicou de uma maneira fácil, didática, capaz de entender? Alguém pode ir lá bater na porta do Supremo, dizendo, olha, não cumpriram isso, não fizeram aquilo, o regimento fala uma coisa, etc. Pode ou não? Pode. E belar tudo? Isso pode acontecer. É claro que isso vai depender de que aquele que for bater à porta do Supremo demonstre que teve um direito seu, um direito individual seu ou de um partido, que foi prejudicado nessa votação. Então, eu tinha direito de me manifestar e não me foi dado esse direito de manifestar e o Supremo vai resolver. Tradicionalmente, Heródoto, o Supremo costuma adotar uma postura em relação a esse tipo de queixa de deixar os problemas do Legislativo com o Legislativo. O Supremo, por exemplo, não aceita resolver processos em que se discuta apenas o regimento interno do Legislativo. É um problema do Legislativo. Problema do Legislativo. O Supremo vai na Constituição, vai cumprir a Constituição. Isso sim. Agora, problemas de regimento interno, dificilmente o Supremo vai aceitar. João Fernando, obrigado mais uma vez pela gentileza. Muito grato. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito grato.